Na manhã de 11 de maio de 1996, o alpinista Stuart Hutchinson saiu com 3 Sherpas para verificar os corpos. Eles encontraram Beck Weathers deitado no gelo, rosto coberto de gelo, sem resposta. Hutchinson levantou Beck pelos ombros, limpou o gelo dos olhos dele, olhou para dentro do rosto dele. Depois disse para os companheiros que nunca tinha visto um ser humano tão próximo da morte, ainda respirando. E foram embora. Isso é real. O nome dele era Beck Weathers, médico patologista, 49 anos, Dallas, Texas. E o que aconteceu nas próximas 15 horas não tem explicação médica até hoje. O vento uivava a mais de 130 km por hora. A temperatura era de 60 graus negativos. Beck Weathers estava deitado na neve, sozinho, sem conseguir sentir as mãos, quase sem enxergar. Sua mão direita era uma luva de gelo. Ele tentou flexionar os dedos. Nenhum respondeu. Ele bateu o punho no chão. O som foi de madeira, blam, como um bloco de madeira. Não é a mão de um homem, é a mão de um cadáver. E ele estava usando essa mão para tentar se levantar. Beck Weathers não era um alpinista profissional. Era médico patologista em Dallas, Texas. Trabalhava com tecidos mortos, analisava células, assinava laudos de necrópsias. Mas carregava algo que o jaleco branco não conseguia esconder. Depressão profunda, crônica, o que ele chamava de o cachorro preto. Quando descobriu o montanhismo, percebeu que lá em cima o cachorro preto sumia. Com frio, com falta de ar, com perigo real, ele se sentia vivo de um jeito que Dallas nunca deu. O problema é que o preço foi alto. A esposa Pete estava exausta. Beck gastava $65 mil por expedição. Passava meses fora. Os filhos cresciam sem pai presente. Quando Beck partiu para o Everest em março de 1996, eles passaram o 20º aniversário de casamento separados. Pete já tinha tomado uma decisão. Quando ele voltasse, pediria o divórcio. O que ela ainda não sabia é que Beck talvez não voltasse. Se você ficou até aqui, esse tipo de história é para você. Se inscreve no canal. O próximo vídeo é do mesmo nível. Antes de partir para o Nepal, Beck fez uma cirurgia nos olhos. Ceratotomia radial. Incisões minúsculas na córnea para corrigir a miopia. O médico liberou para escalar. O problema, ninguém sabia ainda que córneas operadas com esse procedimento reagem de forma imprevisível em alta altitude. A pressão atmosférica cai e os olhos de Beck simplesmente pararam de funcionar. A 27.500 pés de altitude, no balcão do Everest, ele estava quase completamente cego. Ele sabia que o procedimento era arriscado. Pete tinha pedido para ele esperar 6 meses. O laser estava chegando, era mais seguro. Beck disse não, e não contou para ninguém da expedição. Ele foi assim mesmo, com os olhos que mal enxergavam, para a montanha mais alta do mundo. 10 de maio de 1996. Beck sobe com a equipe de Rob Hall, um dos guias mais respeitados do mundo. No balcão, Beck para, não enxerga o suficiente. Rob Hall dá uma ordem clara: fica aqui, 30 minutos. Se conseguir enxergar, sobe. Se não conseguir, desce e espera. Eu volto. Beck responde com as palavras exatas que o livro registra. Rob, palavra de honra, vou ficar. 3 outros alpinistas descem e oferecem ajuda. Beck recusa. Prometeu. Ele não sabia que Rob Hall nunca ia voltar. Rob chegou ao cume, mas ficou preso com um cliente em colapso. Antes de morrer congelado, ele conseguiu uma ligação de rádio para a esposa Jen, grávida, em Christchurch, Nova Zelândia. Eles se despediram. Decidiram o nome da filha que estava para nascer, Sarah. Enquanto isso, Beck Weathers ainda estava no balcão, esperando. O sol estava se pondo e a tempestade estava chegando. Jon Krakauer, o jornalista que depois escreveu Into Thin Air, passou por Beck na descida. Disse que Rob ainda estava lá em cima, pelo menos 3 horas atrás. Beck entendeu. A promessa tinha acabado, mas já era tarde demais para descer sozinho. O guia Mike Groom o pegou pelo braço e começaram a descer juntos. Então o rugido chegou. A tempestade detonou ao nosso redor.
Era como estar perdido dentro de uma garrafa de leite. Não conseguíamos ver nem os nossos próprios pés. Vento a 130 km por hora, 60 graus negativos, visibilidade zero. Beck perdeu o contato com Mike, ficou sozinho. Tentou proteger a mão direita congelada. O vento arrancou a luva, a mão ficou exposta ao gelo. Em segundos, congelou sólida. Beck caiu e não conseguiu se levantar. Na manhã de 11 de maio, Stuart Hutchison e 3 Sherpas saíram para verificar os corpos. Encontraram Beck e Yasuko Namba, deitados lado a lado no gelo, cobertos de neve. Hutchison levantou Beck pelos ombros, limpou uma camada espessa de gelo do rosto dele, olhou nos olhos dele. Depois foi até Yasuko, fez o mesmo. O diagnóstico de Hutchison, cardiologista. Nunca vi um ser humano tão próximo da morte ainda respirando. Carregar 2 alpinistas inconscientes a essa altitude seria missão suicida. Eles cobriram Beck com a jaqueta dele e foram embora. Em Dallas, o telefone tocou. Pete atendeu. Seu marido estava morto no Everest. O Everest não mata você de uma vez, ele vai tomando camadas, uma por uma, até não restar nada. O problema é que ninguém avisou ao Beck. Pete não conseguia chorar. Ela apenas pensava, meu Deus, o que vou fazer agora? O filho Beck Jr. no colégio, acordou com as palavras, seu pai morreu, e ficou pasmo, sem conseguir sentir nada. A filha Meg estava na escola. Quando a mãe disse, Daddy died, Meg largou tudo que carregava e afundou no chão. Ela havia implorado para o pai não ir. Ele disse que estava seguro. Enquanto a família processava o luto, a mais de 8.000 metros de altitude, 22 horas depois de ter sido abandonado no gelo, Beck Weathers abriu os olhos. Minha família apareceu na minha mente, Pete, Bub e Meg. Não era uma foto, era como se eles pudessem me falar a qualquer momento. E eu soube, com clareza absoluta, que se eu não me levantasse imediatamente, passaria a eternidade naquele lugar. Ele se levantou, sem sentir as mãos, quase sem enxergar, com o rosto destruído pelo frio, sozinho. E começou a caminhar em direção ao vento, porque lembrou que o vento soprava na direção do acampamento. Cada vez que caiu, levantou. Cada vez que levantou, foi adiante. No acampamento, Todd Burleson saiu da barraca e viu uma figura se aproximando. Ele disse depois, aquela coisa não tinha rosto, era completamente preta, sólida como uma crosta. O braço direito estava congelado acima da cabeça e não conseguíamos abaixar. O acampamento base recebeu o rádio. Vocês não vão acreditar no que acabou de entrar aqui. A resposta foi direta. É fascinante, mas não muda nada. Ele vai morrer. Não tentem descer com ele. Colocaram Beck dentro da barraca de Scott Fisher, o guia que havia morrido naquele mesmo dia. 2 sacos de dormir, garrafas de água quente debaixo dos braços. Esperavam que ele morresse durante a noite. A tempestade voltou. A barraca foi destruída. Beck acordou coberto de neve, exposto de novo. Pela segunda vez, foi deixado para morrer. Em Dallas, Pete recebeu a segunda ligação. Ele não estava tão morto quanto pareceu, mas estava em estado crítico. Pete não chorou, não esperou. Começou a ligar para todo mundo que conhecia. Pete ligou para a senadora Kay Bailey Hutchison, para o senador Tom Daschle, para o governador George W. Bush. Bush disse que era um problema federal e não podia ajudar. Daschle acionou o Departamento de Estado. O Departamento de Estado acionou a embaixada em Katmandu. Na embaixada, uma mulher nepalesa chamada Inuka C. disse: eu conheço um homem que acredita ter um coração corajoso, mas nunca foi desafiado o suficiente para saber se é verdade. Vou perguntar para ele. Encontraram o tenente-coronel Madan Kassé no primeiro buraco do clube de golfe Real Nepal. Nenhum piloto havia aceitado. Pousar a quase 6.000 metros de altitude num helicóptero era considerado impossível. Madan disse: vou fazer isso, vou resgatar o Beck. Ele voou sozinho. Decolou com 20 minutos de combustível. Na primeira tentativa, voltou. O motor não aguentou.
Na segunda tentativa, a equipe IMAX deitou na neve para indicar o pouso. Uma alpinista abriu uma garrafa de Kool-Aid vermelho e desenhou uma cruz vermelha na neve para o piloto ver de cima. Madame pousou. Beck foi jogado dentro do helicóptero. A porta fechou. Mais tarde descobriram que quando Madame voltou para buscar Beck, o helicóptero tinha apenas 7 minutos de combustível. Madame Casey não conhecia Beck Weathers. Não conhecia a família dele. Eram separados por língua, por cultura, por religião, mas não pela humanidade. No hospital de Dallas, os médicos avaliaram. Braço direito amputado abaixo do cotovelo. Todos os dedos e o polegar da mão esquerda removidos. Partes dos 2 pés perdidas. O nariz completamente destruído pelo gelo. Para reconstruir o nariz, os cirurgiões cortaram um objeto vagamente parecido com o nariz da pele da própria testa de Beck. Depois usaram cartilagem das orelhas e pele do pescoço para dar estrutura. E deixaram tudo isso crescendo de cabeça para baixo na testa, até vascularizar completamente. Por meses, Beck acordou de manhã com o nariz de cabeça para baixo crescendo na testa. Ele disse para os amigos que pelo menos sabia exatamente onde o nariz estava. Pete não pediu o divórcio. O homem que voltou do Everest não era o mesmo que havia partido. A depressão, o cachorro preto que Beck havia carregado por décadas, simplesmente foi embora. Beck parou de escalar, voltou para a medicina, voltou para casa. Ele diz que o Everest lhe custou as mãos e lhe devolveu a vida. Mas há uma parte dessa história que os jornais nunca exploraram direito. Beck sabia que a cirurgia nos olhos era arriscada em alta altitude. Sabia e foi assim mesmo. Não contou para ninguém da expedição. John Krakauer, que estava lá e sobreviveu, descreveu Beck como arrogante. A própria esposa confirmou. Naquele dia, 8 pessoas morreram no Everest. Clientes, guias e sherpas, vários deles tentando salvar outros. E a pergunta que fica: quando a determinação vira imprudência? Quando o direito de arriscar a própria vida começa a colocar em risco a vida dos outros? Beck encontrou no Everest exatamente o que procurava: a cura para a depressão que havia destruído décadas da sua vida. Mas quase deixou a família sem pai, sem marido. Valeu a pena? Ou será que nenhuma experiência pessoal, por mais transformadora que seja, justifica colocar a vida de outras pessoas em jogo? Comenta aqui embaixo. Você ficou até aqui. Isso já mostra que esse tipo de história é para você. O like leva 1 segundo e ajuda o algoritmo a mostrar essa história para mais gente. Se inscreve para não perder a próxima história.